Olá a todos que assistem o meu canal, eu sou o Marcos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, minha galerinha, trazendo pra vocês a parte 10, finalmente a parte final da nossa análise combo aí da saga Resident Evil. Depois de muitos meses, muito tempo, estamos aí com a grande final finalmente, né? E dessa vez, galera, é a vez dele, o tão controverso Resident Evil 7. E se prepara que o vídeo ele tá bem longuinho. Se você não viu as partes anteriores, pega uma pipoca, assiste, que tá longo também, mas tá bem legal. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo que tá bem legal. Resident Evil 7, ou no Japão conhecido também como Biohazard 7, é um game no estilo survival horror desenvolvido e distribuído pela nossa grandiosa Capcom e lançado no ano de 2017, mais precisamente em janeiro, para PlayStation 4, Xbox One e PC. E como que é o enredo desse game aí tão aguardado? E bom, galera, a gente chega aqui nessa última parte em um ponto um tanto quanto interessante. Afinal, Resident Evil 7 desde seu lançamento tem impressionado bastante pela sua diferença com relação aí aos games anteriores já lançados da franquia. Para você que ainda não percebeu, o que eu acho um pouco difícil, né, mesmo você não sendo fã de Resident Evil, você possivelmente já viu alguma notícia sobre o game, né? Ele agora, a saga Resident Evil em si, né, ela deixa de ser em terceira pessoa e passa a ser em primeira. E isso é algo definitivo, Marcos? Não sabemos, galera. Infelizmente não sabemos. O que a gente pode adiantar para vocês é que esse não é o primeiro game da Capcom a usar a primeira pessoa como mecânica, né? Não é o primeiro da franquia Resident Evil. Tem vários outros games que já usaram ou meio que usaram esse recurso, né? Temos aí o Gun Survival 1, Gun Survival 2, a saga Chronicles do Nintendo Wii, temos o Dead Eye, que de uma certa maneira é também um pouco mais ou menos aí em primeira pessoa, e temos o Resident Evil Deadly Silence, né, que é o Resident Evil 1, só que na versão do Nintendo DS, que em certos momentos é também em primeira pessoa. Tá, Marcos, beleza, o que tem a ver esses games citados aí, essas situações que você citou agora? Bom, nenhuma das vezes, galera, essa questão da primeira pessoa, ela foi algo permanente na franquia. A única diferença, galera, é que nenhum desses games citados anteriormente fazia parte da franquia principal. Então isso pode indicar para vocês que Resident Evil 8 possivelmente vai sim ser em primeira pessoa. Antes de começar aí a falar da nossa história do game, né, eu gostaria de mencionar aqui com vocês sobre o marketing, cara, de Resident Evil 7, que foi muito grande. No começo, galera, no primeiro dia que ele foi anunciado lá na E3, eu fiquei muito impressionado porque ele não tinha nada a ver com nenhum game da franquia até então, né? Tanto que eu fiquei tipo de boca aberta uns 5 minutos, eu nem prestei atenção no restante dos anúncios porque eu fiquei impressionado, cara. Como assim? Resident Evil 7 em primeira pessoa, Resident Evil 7 totalmente diferente, foi um impacto muito grande pra mim. E ele não somente é diferente nessa questão de primeira pessoa, como também em diversos outros aspectos. E esse sétimo título ele vem com a ideia básica de simplesmente resgatar aí o survival horror da franquia. E eu boto isso em exclamação, tá, galera? Survival horror apenas. Então não confundam aí botar o famoso voltar às origens, né, que a gente sempre vê aí o pessoal falando, que não tem absolutamente nada a ver. Ele tenta resgatar esse lado mais survival horror da franquia, não as origens, né, digamos assim. Ou se eles tentaram resgatar as origens, infelizmente eles, pra mim, não conseguiram. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso ao longo da nossa história, ao longo da nossa análise. E bom, no game iremos controlar Ethan Winters, um homem que há 3 anos atrás acreditava que a sua esposa, Mia Winters, que aparentemente trabalhava como uma babá, havia morrido. Isso até o momento em que ele misteriosamente recebe aí uma mensagem dela dando pistas aí de onde mais ou menos aí ela estava localizada, que era a cidade de Dothan, Louisiana, onde lá ele dá de cara com a propriedade da família Baker, que é uma casa um tanto quanto peculiar, né, como a gente vai ficar descobrindo aí ao longo da trama de Resident Evil 7. E bom, galera, uma das primeiras coisas que a gente já
nota logo de cara, né, aqui no Resident Evil 7, é que Ethan não é nenhum herói como sempre foi Leon, Claire, Jill e Chris e qualquer outro personagem novo aí que entrava na franquia. E eu até acho, cara, que a Natália de Revelations 2, que é uma criancinha, que é uma menina, né, é mais heroína que o próprio Ethan. Porque no Resident Evil 7 a gente tem uma pegada bem diferente, onde a gente tem um personagem aí completamente comum, tentando sobreviver aí a tudo o que entra em seu caminho, o que lembra muito outros games de survival horror, outros games de primeira pessoa que a gente tem aí no mercado, né? A gente tem diversos games que são assim, né? Que é o cara chegando em um lugar onde ele aparentemente vai encontrar algo normal, né? Vai encontrar a mulher dele, vai encontrar algum parente dele, e na real aquela situação ela muda completamente, né? E se torna um monte de coisa que não tem nada de normal. Porém, galera, apesar de parecer um tanto quanto ruim, o game ele não deixa de ter os elementos fodas que sempre estiveram presentes na franquia Resident Evil, como files contando acontecimentos do locais, armas biológicas, empresas estranhas aparecendo e etc. Todas essas coisas aí que a gente adora na franquia Resident Evil. Conforme o game vai passando, mais conspirações vão aparecendo em nosso caminho, e isso é algo que acontece muito em praticamente todos os games da franquia Resident Evil, e isso de uma certa maneira me aliviou muito mesmo, porque, cara, lá na E3, lá em outros eventos de games antes do Resident Evil 7 ser lançado, galera, parecia sim ser um game completamente diferente, um game com uma pegada mais sobrenatural, né, como foi Silent Hills, que foi cancelado infelizmente, né, parecia ser um game incrivelmente esquisito e diferente, tanto que a gente tinha aqueles frames da demo, né, onde aparecia aquela mulher fantasma, que, mano, eu achei super desnecessário a Capcom ter botado aquilo lá no game, né, possivelmente foi para poder puxar um público mais específico, né, um público mais interessado nesse tipo de assunto, que eu achei muito ruim, cara, eu não gostei disso, sinceramente, mas que no final, felizmente, ele não foi bem assim, né, ele foi completamente diferente, galera, do que foi mostrado nos trailers, quer dizer, ele foi exatamente o que foi mostrado nos trailers. A Capcom realmente falou, a demo ela não representa o game final, né? Então vocês não precisam ficar preocupados. E realmente não foi tudo aquilo que a gente imaginou. O game ele foi completamente diferente, porém de um lado bem positivo. Não tem nada disso de fantasma, não tem nada disso de sobrenatural. Ainda bem que a Capcom avisou a gente sobre isso. A gente não acreditou muito nisso, mas que no final correu tudo bem, né? Porém, uma das minhas grandes reclamações do game nessa parte de história, e também não é somente a minha reclamação, né, é também a reclamação de muitos outros fãs de Resident Evil que jogaram Resident Evil 7, é o Ethan e a câmera em primeira pessoa no game. Vamos lá, galera, por que é tão ruim essa parte e por que compromete tanto a nossa história do game? Primeiramente, galera, Resident Evil, a saga como todo, ela não é representada apenas pelo survival horror. Esse é uma das marcas aí de Resident Evil, uma em milhares, né? Então não confundam as coisas. E claro, essa é uma opinião minha, somente minha, e se você concorda ou não, é critério seu. Você pode aqui comentar o que você acha da saga Resident Evil, o que é essencial para ela continuar sendo Resident Evil, né? E pra mim, cara, Resident Evil ele vai além do survival horror. Resident Evil pra mim é ter personagens icônicos que vão moldando a história ao decorrer da trama, é ter puzzle, é ter conspiração, é ter diversos outros fatores que a gente já vem vendo aí ao decorrer dos anos, e tudo isso pra mim, galera, é o que faz um Resident Evil bom na minha visão. Não é somente o survival horror, tá? Porém, o Ethan, além de ele ser um personagem horrível, um personagem muito ruim, ele acaba sendo muito prejudicado por conta da primeira pessoa. Então a minha reclamação aqui, vocês já devem estar percebendo, não é pelo game ser em primeira pessoa de fato, né? É sim por conta que
ela compromete muito o nosso carisma do nosso personagem, né? E resumindo, galera, Ethan na história é geralmente nós. Ele tá ali basicamente para poder observar tudo o que tá acontecendo. Não, obviamente, para ter esse papel. Ele tá ali sim para ser um dos personagens principais da história. Porém, não rola, cara. Ele realmente é um personagem muito ruim. A gente não sente nada vindo dele. Talvez isso seja algo mais relacionado ao VR, eu não sei, né? Talvez para você ter uma experiência mais, como eu posso dizer, imersiva, né? Você tá ali no VR, você não vê o cara falando muito, você se bota no lugar dele. Talvez seja por conta disso, eu não sei. Realmente eu não sei, galera, por que o Ethan é tão ruim assim. E isso, por incrível que pareça, é algo muito comum em diversos games do mesmo gênero, né? Que é o personagem sofrer por conta dessa primeira pessoa. E quando esse tipo de coisa acontece, que é o personagem ele ser aí repreendido por causa da primeira pessoa, ele acaba também, galera, sendo ofuscado por outros personagens do próprio game, o que eu acho que foi um pouco de vacilo da Capcom e que isso poderia ser muito bem evitado. O Ethan poderia falar mais coisas úteis, porque todas as vezes que ele abre a boca é para falar uma palavrinha ou falar uma merda, falar um palavrão, né? E outra coisa que eu senti falta no game foi o nosso personagem aparecer pelo menos em cutscenes. A única vez que o Ethan aparece é quando temos que jogar com a Mia e resgatar ele. Porém, ainda assim, cara, não aparece o rosto dele. E isso foi algo que me preocupou muito no começo. E por isso mesmo eu não quis fazer a análise de Resident Evil 7 lá em janeiro, quando o game foi lançado. Eu falei, não, pera aí, não é possível que vá ficar assim Resident Evil 7, né? Com certeza eles vão lançar uma versão melhor, né? Uma versão com DLC, com coisas que vão explicar mais sobre o modo história do game. E foi realmente o que aconteceu, né? Recentemente aí em 12, se eu não me engano, 12 de dezembro, foi lançada aí a versão Golden Edition, né? Onde eu pude ver finalmente, galera, que isso pode realmente mudar bastante no futuro da franquia se continuar aí em primeira pessoa. E eu vou falar sobre isso quando eu estiver falando um pouco das DLCs mais recentes, né? Que é Not a Hero e End of Zoe. Porém, em compensação, galera, apesar de Ethan ser um personagem horrível, o game ele tá transbordando aí de personagem bom, como por exemplo os vilões, entre aspas, eu boto entre aspas porque quem jogou entende porque entre aspas, né, que são eles Jack, Margaret e Lucas Baker, que são personagens, cara, muito da hora, não somente pelo seu carisma, mas também pelas falas, pelas cenas que eles têm, né, realmente eles tomam conta do game. O Ethan fica muito ofuscado perto deles, ainda mais pelos sotaques caipiras, né, que todos eles têm. E que é muito da hora, cara, realmente dá um tom bem diferente e legal pro game. Além desses três, temos também Zoe Baker, Mia Winters, como a gente já havia citado anteriormente, né? E também temos no final do game Chris Redfield, que são personagens que eu vou citar um pouquinho, a Zoe e o Chris, eu vou citar mais à frente lá quando eu estiver falando da DLC, que é onde eles são realmente mais aprofundados. Outra das grandes dúvidas do povo antes de jogar Resident Evil 7 é onde estava Resident Evil 7 e qual a ligação dele com os outros games da franquia, ainda mais pela grande mudança que o game teve, né? Isso fazia a gente questionar se essa ligação realmente existia. Porém, o final do game, não somente ele, né, como também o caminho que você percorre até o final, né, ele mostra muita coisa e é muita informação jogada na sua cara de uma vez. E no final do game, de fato, né, você acaba com mais dúvidas do que esclarecimentos. Porém, é aquilo que eu falei para vocês, né, as duas DLCs finais, elas esclarecem muita coisa sobre esse final, sobre a trama do game em si, né, que é bem duvidosa, é bem esquisita de entender no começo, e com elas eu consegui fechar de vez o meu entendimento sobre Resident Evil 7, e como eu disse, eu vou falar um pouco sobre elas lá no final do vídeo, e vocês podem também estar conferindo a minha gameplay de ambos aqui no canal, que foi lançada essa semana também. É bem legal de vocês conferirem, porque eu dou minha opinião sem enredo, comento um pouco sobre alguns elementos na gameplay, né? É realmente bem legal vocês conferirem essa gameplay. E bom, galera, no geral, eu não tenho dúvidas que a melhor nota para nossa história é 9.
Em questão de jogabilidade, a nossa jogabilidade, galera, ela eu expliquei grande parte juntamente com a história, até porque ela tem muita influência principalmente em nossa história, né? O que a gente pode dizer é que Resident Evil 7 de fato é um bom game de terror, ele atende bem às suas expectativas como um game de terror, né? Porém, como Resident Evil, ele de certa maneira ele peca um pouco. O que eu gostei muito de ver é que o gênero survival horror está sendo bem mantido aqui realmente. O game ele de fato é terror e sobrevivência, como diz o próprio gênero, né? E eu vou ser sincero com vocês, eu pouco me assustei no game, eu acho que teve umas 4 ou 5 vezes que de fato eu me assustei, mas ele é muito tenso, velho, ainda mais por conta do Ethan se ferir e morrer muito fácil, tanto para os Bakers quanto para os mofados, que são o principal inimigo comum do game. Na verdade ele é o único inimigo comum do game, galera, por incrível que pareça, né? E esse é um dos pontos negativos de Resident Evil 7, né? A escassez de inimigos, né? A variedade de inimigos aqui é zero. Então realmente você tem que tomar muito cuidado, porque você de uma certa maneira morre bem fácil no game. Porém, em outro lado também não é tão fácil assim morrer. A gente tem defesa. Os inimigos como o Jack, né, apesar de serem personagens bem rápidos para te pegar, eles de uma certa maneira são um tanto quanto lentos e fáceis de desviar em certos pontos. Porém, conforme eles vão mudando de forma, eles vão ficando mais rápido, obviamente. Os itens do game, assim como o dano, é um tanto quanto diferente. A munição e itens de cura de uma certa maneira são escassas, porém na minha visão escassas no ponto certo, né? Tinha momentos que realmente eu notei e falei, pô cara, a minha munição tá acabando, porém isso nunca foi um grande problema de fato, né? Se você explorar bem, você consegue sim ter uma quantidade de itens muito boas até o fim do game. E uma coisa legal é que os itens aqui, eles não brilham, galera, como era nos games anteriores da franquia. Ou então, nos games mais recentes, né, ficam em destaque de alguma forma. Aqui em Resident Evil 7, quando você passa perto de um item, aparece uma setinha que vai aparecer em cima dele, indicando aí que é possível pegar esse item. E por isso que a exploração é tão importante, porque se você não passar perto dela, tem vezes que você tem que agachar para poder perceber essa seta, né? Ela não vai aparecer. E outro ponto bastante importante é que os inimigos eles não dropam itens mais, a não ser, claro, que eles estejam segurando um item específico, um item chave, o que não é muito comum de fato no game. Os baús finalmente estão de volta, galera, e obviamente que com a volta deles a administração de itens está bem mais presente no game. E como nos primeiros games, mais uma vez, grande maioria das vezes a gente vai ter que, conforme vamos pegando o item, né, conforme vai enchendo o nosso inventário, a gente vai ter que ficar botando itens nesse baú que estão sempre em pontos de save. Porém, galera, não necessariamente isso é um grande problema nessa questão da escassez de espaço no seu inventário. Assim como era nos primeiros, né, que você tinha que ficar botando itens no seu baú para poder não ficar sem espaço, né? Aqui isso é bem diferente, primeiro porque o nosso espaço no inventário ele é relativamente bom. Em momento algum ele oferece uma certa dificuldade, né, no espaço. Em segundo, porque grande parte dos itens a gente acaba usando pelo caminho e muito raramente eles ficam aí em nosso inventário. E em terceiro, por conta da quantidade de baús que, diferente dos primeiros games da franquia, é bastante grande e você encontra praticamente o tempo todo em todo lugar, né? Então, na minha visão, cara, é meio duvidoso essa mecânica aqui no game, até mesmo dispensável na minha opinião. Eu acho que a única vez que eu senti problemas com espaço, cara, foi por conta de armas, somente isso. Isso realmente acontece, você tem que trocar de armas, tipo lança-chamas, né, que você usa em momentos específicos. Mas fora isso, cara, eu acho que eu não tive problema nenhum com a questão do inventário. Realmente não lembro, realmente eu acho que eu não tive nenhum problema. Eu acho até mesmo, galera, que esse recurso dos baús foi até uma tentativa da Capcom de tentar agradar um pouquinho o fã mesmo, né? Só tá ali pra isso. Outro recurso presente no game, que de uma certa maneira é novo no game, por conta da primeira pessoa, são os Jump Scare, né, cara?
que tem muitos presentes no game que não servem para praticamente nada a não ser para ser bizarro, né? Mais precisamente aqui falando do Resident Evil 7, tá? Em outros games que a gente tem aí no mercado que são em primeira pessoa e são de terror, esse recurso realmente ele assusta bastante. Quer dizer, quando são os mofados até vai, lembra até mesmo os games mais antigos da franquia, onde geralmente você tá andando lá, né, todo bambambam, vira numa esquina que não é possível ver o que tá do outro lado, né, e acaba dando de cara com o mofado. Isso realmente dá bastante susto e de uma certa maneira é até um jump scare meio forçado, né, não é um forçado de ruim, é forçado tipo de improvisado, né. Eu gostei muito desse jump porque me lembrou muito a época lá das mansões, das ruas de Raccoon City, né, onde você virava e podia dar de cara com um zumbi. Realmente eu gostei muito. Porém, os da família Baker, cara, são bizarros demais e depois de um tempo passam a dar muita raiva, passam a dar mais raiva do que medo, porque, cara, não tem lógica. Tem vezes que o Jack, ele tá muito longe de você, então de repente você vira pra correr, achando que vai se safar dele, né? E do nada o cara tá colado em você e te puxa. Como assim, velho? Não faz sentido, entendeu? Realmente, galera, além de ser bizarro, é apelativo demais e dá muita raiva esse tipo de coisa acontecer o tempo todo. No começo até dá susto, cara, realmente dá muito susto a gente ver o Jack do nada assim aparecendo e te puxando, porra, dá muito medo. Porém, depois de um tempo fica chato, cara, realmente fica muito chato depois de um tempo. E os puzzles, galera, que eu sempre digo que é uma das marcas de Resident Evil, estão presentes no game, porém de uma forma bem mais simples que o convencional, né? Claro que antes mesmo de Resident Evil 7, esse recurso ele tem estado bem distante da saga, então não era surpresa pra mim, apesar dele estar presente no game, ele tá de uma certa maneira simples. O primeiro exemplo disso é o próprio primeiro puzzle, né? Onde você precisa achar 3 partes de cabeça de cachorro para poder sair finalmente da casa. E que sinceramente, cara, você acha isso muito rápido. Essa primeira parte ela voa na sua cara e a única coisa que te atrasa realmente é o Jack atrás de você o tempo todo. Uma outra coisa legal, galera, de se falar é os saves do game, que são feitos de uma forma manual agora, algo que não tem acontecido muito na franquia, né, e também não muito nos games mais recentes, né, de qualquer empresa. Hoje em dia tudo é salvamento automático, né, tudo é checkpoint. Aqui em Resident Evil 7 isso está bem diferente, tá lembrando muito os games mais antigos onde você precisava usar o Wink Ribbon, né. Aqui a gente tem uma espécie de gravador e nele você pode ir e salvar o seu progresso no game. Porém, apesar de ser possível salvar de forma manual, ainda existem os salvamentos automáticos no game, ou seja, não necessariamente você precisa se preocupar em estar ali salvando toda hora o game. Por exemplo, antes de enfrentar tal chefe, né? Porque o game ele tem salvamentos em momentos ótimos, o que ajuda muito a nossa jogatina. Em outra dificuldade acima do normal, né, é necessário o uso de certas fitinhas para poder salvar o game, assim como era nos antigos que a gente usava o Wink Ribbon, né, e tinha saves aí limitados. Então, os nossos saves são bem limitados, porém para quem é da antiga sabe que isso também não é um grande problemão, né? O problema é que os saves automáticos nessas dificuldades maiores, né, são mais limitados e ainda assim, na minha visão, isso também não é um problema, né? Realmente não faz muita diferença essa questão do saves manual aqui no game, mas é um acréscimo muito legal que eu gostei muito de ver no game. Outro ponto bastante intrigante aqui na nossa jogabilidade de Resident Evil 7 são os modos de games com diferentes inimigos. Os mofados, por exemplo, são aquele tipo de inimigo igual os zumbis, igual os Ozzy's lá no Revelations 1, né? Que estando sozinho você pode encarar de boa, cara. Até mesmo na faca você consegue levar de boa um mofado na faca tranquilamente. Porém, quando ele vem em grupo, né? Quando ele vem em mais de 3, realmente é quase impossível você enfrentar ele. Realmente, se você tiver munição, você consegue enfrentar muito bem, porém a melhor opção, a melhor estratégia é a fuga. Já a família Baker, ele tem um lado mais de perseguição, e apesar de Resident Evil 7 não ser um game de stealth, né,
muitas vezes você vai usar esse recurso no game. Às vezes por simples medo, né? Porque muitas vezes é só você encarar o Jack que você consegue levar ele de boa, né? E uma coisa intrigante, galera, é ver como os Bakers reagem ao som. Eu lembro da primeira vez que eu me escondi do Jack e parecia que tudo tava indo bem, né? Até ele virar e eu sem querer chutar uma latinha que tava no chão. E não é que o desgraçado, ele ouviu a latinha, ele ouviu o barulho da latinha e voltou, cara, pra me pegar. E eu achei isso, cara, super foda. Mas de uma certa maneira eu me senti em um filme de terror, né? Onde o cara tá lá se escondendo, de repente ele chuta sem querer um objeto e faz um barulhinho, o cara ouve, velho, porra. Claro, obviamente eu morri do coração depois dessa cena, né? E o fator replay, galera, de Resident Evil 7, ele é bem legalzinho. Eu levei mais ou menos aí 9 horas para poder zerar o game no normal. Depois disso eu tenho o modo hospício, né, que você libera depois de ter zerado no normal ou inferior. Joguei bem pouquinho, cara, do modo hospício. E além disso temos também os modos extras, que são a gravação proibida 1 e a gravação proibida 2, que trazem um conteúdo bem interessante ao nosso game. E assim, galera, a jogabilidade desse game em questão, de uma certa maneira, é muito boa. Eu acho que os pontos positivos e negativos já foram devidamente citados, né? O único ponto que eu não citei aqui foram os inimigos comuns do game, né? Que sinceramente eu senti muita falta da variação de inimigos que Resident Evil sempre teve, né? Porque você vê mofado, vê mais mofado o tempo todo, e até mesmo os inimigos como os Bakers, cara, que depois na última forma deles parece ser um mofado diferenciado, né? E isso de uma certa maneira, galera, enjoa e depois de um tempo acaba perdendo a graça. E por isso a melhor nota para a nossa jogabilidade, na minha visão, é 8,5. Em questão gráfica, nessa parte gráfica, tudo em Resident Evil 7, galera, é muito lindo. Porém, eu acho que poderia ser bem melhor. Poderia ser um pouco mais bonito, um pouco mais caprichado, né? Todo game ele é bem mais ou menos. Na real, todo Resident Evil em todas as gerações, né? Ele acaba sendo bem mais ou menos mesmo. Uma coisa que me impressiona são as faces do personagem, cara, que são realmente muito bonitas e são feitas de uma maneira bem diferente dos anteriores, né? Elas são feitas por forma de fotografia. Provavelmente eu tô botando aqui um vídeo rolando ao fundo, explicando mais ou menos como é esse processo aí, que é muito legal e dá de uma certa maneira um pouco mais de realismo aos nossos personagens. E como vocês podem ver aí a comparação de algumas fotos que eu tô possivelmente botando para vocês verem, né? Os nossos personagens, eles parecem muito, cara, com os modelos da vida real. Realmente ficou muito legal, realmente é um trabalho muito da hora que a Capcom fez em Resident Evil 7 nessa questão. Alguns personagens são bem mais ou menos, né? Bem mal feitinhos e parecem que não usam essa tecnologia, principalmente os personagens das fitas que você vai achando ao decorrer do game. E essas fitas, galera, grande parte delas dá a impressão que realmente não foram feitas muito bem, realmente deixam bastante a desejar. E eu sinceramente só joguei as fitas uma vez na minha vida. Todas as vezes que eu rejoguei Resident Evil 7, eu nunca mais vi as fitas, cara. Eu botava no baú e deixava lá pegando poeira, porque realmente é muito chato as gravações, cara. Eu realmente não gostei das gravações. Porém, de uma forma geral, galera, os gráficos do game, eles são bons e em momento algum vai oferecer aí um lado negativo na nossa jogatina. Lembrando que o game, ele foi jogado por mim no PC, foi zerado no PC e também está sendo analisada aí em cima da versão do PC, que é a minha plataforma, obviamente, né? E assim, galera, no PC o jogo ele tá muito bem otimizado. Depois de um tempo eu comecei a ter uns probleminhas, porém nada demais que afetava muito a nossa jogatina, né? E por isso, para mim, a melhor nota para os gráficos é 8,5. Em questão de áudio, e bom, essa parte eu fico impressionado, galera, como o pessoal não conseguiu dar valor para essa questão sonora do game. E eu não sei porquê, cara. Talvez seja porque eles não tenham uma visão crítica, uma visão analista igual a minha, né? Igual outras pessoas também. E por conta disso, muita gente não entende por que, cara, Resident Evil 7 tava lá na TGA concorrendo à melhor parte sonora.
Bom, o motivo disso é bem simples. O game ele é excelente nessa parte sonora e desde a nossa demo, a Beginning Hour, né, a gente consegue perceber isso. A quantidade de barulhos presentes no game realmente é muito grande, desde os mais simples, né, que são os barulhos de madeira rangindo, galhos batendo na janela, vento batendo na janela também, passos em cima de você, do lado, na esquerda, na direita, em cima, embaixo, né, de todo lugar, de onde o inimigo tiver. Realmente você tem que ter um ouvido muito bom ou simplesmente ter um fone bom em seus ouvidos, porque quando você joga com o som da TV, sinceramente você perde a experiência, né? Essa experiência incrível que são os barulhos de Resident Evil 7. Eu uso um fone 7.1 e aproveitei muito essa parte aí do áudio. A dublagem, como dito anteriormente, galera, ela é muito boa. Principalmente os Bakers, né? O Ethan, ele é um personagem bem sem graça, até mesmo na dublagem. A dublagem dele, galera, ela não é ruim, tá? A qualidade dela é realmente muito boa, não entendam errado. Porém, eu sinto que ela é meio arrastada, sabe? Não tem muita emoção, não tem muito impacto. Porém, o restante dos personagens é muito bem dublado e por isso a melhor nota para essa questão de áudio é 9. E agora eu gostaria de falar um pouco, de uma forma breve, né, sobre as nossas duas novas DLCs, né, que eu tanto aguardei, que são elas Not a Hero e End of Zoe. Galera, que DLCs maravilhosas, cara. Not a Hero, ele tem uma duração bem curta. Na primeira vez que eu joguei, eu levei mais ou menos aí 1h10, e numa segunda jogatina eu levei cerca de 45 minutos para poder zerar. End of Zoe eu levei mais ou menos aí numa primeira vez 1h30 e na segunda eu levei 58 minutos. São DLCs que são curtas, né, de fato. E conforme vocês vão rejogando, obviamente, elas vão ser mais curtas ainda, porque você sabe basicamente tudo o que tem que fazer. Porém, elas me trouxeram muita esperança quando a gente fala aí do futuro da saga Resident Evil. Principalmente quando a gente fala aí da primeira pessoa. E um dos pontos que mais me chamou a atenção nas duas DLC, primeiramente, é sobre a personalidade dos personagens, que no caso são o Chris em Not a Hero e o Joel em End of Zoe, que são personagens muito marcantes e também bem falantes, e por isso, diferente do Ethan, eles são mais legais, né? Eles estão ali mais presentes, estão mais carismáticos. Realmente é muito legal a gente ver isso no game. Segundo, as cutscenes, galera, eu realmente gostei muito de ver que eles estão mantendo isso vivo no game, né? Porque isso, de uma certa maneira, galera, se o game no futuro for em primeira pessoa, será a única maneira de termos contato aí de fato com o nosso personagem favorito, seja ele Leon, Chris, Jill, Claire, sei lá quem vai ser o próximo protagonista, né? E por isso mesmo eu adorei essa parte. E por último temos a conclusão de todo aquele mistério que rolou lá no final do game, do game principal, né? E que grande parte dele você pode descobrir gratuitamente em Not a Hero, que esclarece tudo, cara, logo de cara, com 2 files dizendo quem é essa Umbrella nova, né, a tal Umbrella azul, e por que que o Chris está trabalhando para eles e o que diabos eles estão fazendo ali naquele local. E eu achei, galera, isso muito bom. Já no End of Zoe bota fim aí na nossa história dos Bakers, que conta aí basicamente o que aconteceu com a Zoe depois de tudo que aconteceu lá nos acontecimentos do game principal. Ela que é uma personagem muito boa e que teve um final merecido, né? Teve um final muito triste, porém muito bom, galera. E eu gostei muito dela ter aí um final relativamente feliz, né? Porque ela passa o game todo ajudando a gente e aquele final não me convenceu. Eu realmente fiquei com muita raiva do Ethan, com muita raiva da Capcom por ter feito aquilo com a Zoe, né? E realmente não é um final feliz, mas é mais ou menos, né? Afinal, ela perdeu toda a família dela. E sobre isso, cara, eu achei muito foda, porque você inicialmente, quando você inicia o game, você começa achando os Bakers bizarros, assustadores e etc, né? E quando você joga o game, quando você joga as DLCs das gravações, né, e as últimas recém-lançadas, mano, bate uma tristeza enorme no coração, porque eles sem dúvidas são tão vítimas, cara, quanto o próprio Ethan nessa história, né? Então realmente eu fiquei muito triste quando eu terminei
o game. Resident Evil 7, de uma maneira geral, surpreendeu até mesmo a mim, galera, porque no início eu pensava que ele seria um game totalmente dispensável para a franquia, um game completamente diferente dos anteriores, né? Porém, ele ao mesmo tempo que é, digamos assim, diferente de toda a franquia, ele também é parecido com a franquia, então realmente é algo muito confuso, é algo muito único, né? Ele sem dúvidas é uma experiência completamente nova, por isso você que é fã de Resident Evil, ou fã de Resident Evil no geral, né? Eu sempre costumo dizer isso, ele é muito cabeça dura, ele não é aberto a nada novo, e eu sou um fã relativamente antigo, né? Eu sou jogador de Resident Evil há mais de 15 anos e sempre vi isso acontecer em diversos games, né? Essa rejeição que o fã tem inicialmente a uma nova mecânica, a uma nova situação que está sendo jogada aí para ele, né? Mas aqui em Resident Evil 7, galera, infelizmente isso realmente se tornou algo muito distante. O game lá anos atrás, né, com o Resident Evil 4, ele pode ter sido mudado para a terceira pessoa, porém não era algo tão distante assim, né? A gente conseguia ver o nosso Leon, a única coisa que mudou foi a posição da câmera. E agora com a primeira pessoa realmente ficou algo muito distante, muito diferente. Então dá pra entender por que isso tem aí dividindo tanto o público que é fã de Resident Evil, né? O que me preocupa muito, galera, porque apesar de Resident Evil 7 ter vendido muito, eu tenho muito medo que ele se torne um game genérico, basicamente focado somente em terror, jumpscare e VR, né? E perder aí quase que toda a metade da fanbase que ele estabeleceu lá nos seus primeiros games. Porém, como um game de terror, Resident Evil 7, sem dúvidas, cara, é um game muito divertido. De uma certa maneira eu achei ele muito clichê, apesar de sim ser muito divertido, né? Porque ao contrário de que muita gente pensa, né, Resident Evil 7, galera, ele não é, cara, uma inovação, né, como muita gente tá falando aí, como muita gente que é fã tá pensando, porra, cara, Resident Evil 7 revolucionou a franquia Resident Evil, revolucionou o survival horror, o terror em primeira pessoa. Não, cara, realmente não fez nada disso. De uma certa maneira, ele não é um Resident Evil 4, por exemplo, que foi a mudança mais brusca juntamente com o sétimo game da franquia, né, que trouxe muita inovação à indústria dos games. Esse sétimo game da franquia, ele pra mim, na minha visão, parece que trouxe um compilado de elementos, tanto que a gente já viu em games anteriores da franquia Resident Evil, quanto a elementos de outros games de terror em primeira pessoa, o que eu achei um tanto quanto apelativo da parte da Capcom, né, talvez para poder conseguir um público novo. Eu realmente não sei por que ela botou o game em primeira pessoa, né? Realmente eu não sei. Porém, como eu disse, ele é divertidíssimo e sem sombra de dúvidas não é dispensável para quem é fã da franquia. E com certeza, diferente dos anteriores, esse game ele vai agradar todo tipo de público. Afinal, quem é que não sabe jogar um FPS, né? Eu acho que todo mundo sabe jogar um FPS, é só pegar um mouse, um teclado e simplesmente jogar, né? Isso falando do PC. Então, se vale a pena ou não jogar Resident Evil 7, mano, a nota dele já diz, né? Uma nota ótima, eu dei nota boa para todos os tópicos que eu citei aqui. Então, sem dúvidas, ele com certeza é um excelente game e vale muito a pena. E bom, galera, então foi isso, esse foi mais um vídeo aqui pro canal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para não perder absolutamente nada, né? Deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo ok, e também não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou do canal, que isso me motiva bastante. Finalmente terminamos aí mais uma saga, eu agradeço a todos aí que acompanharam essa saga desde o começo aí do ano praticamente, né? E estamos aqui perto do Natal, ou talvez no Natal mesmo, terminando aí finalmente essa análise incrível que é a saga Resident Evil, minha saga favorita. Então até a próxima, galera, e falou! You're wasting your time.